Olá, tudo bem? Vocês que acompanham sempre aqui o nosso podcast pelo Line 7. Hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Júnior, da Recorre Multas. Então, se você quer saber sobre como recorrer para as inúmeras multas que a gente vem recebendo cada vez mais, então fique atento a essa entrevista. Seja bem-vindo, Dr. Júnior. Vai ser um papo muito importante. Eu quero que o senhor fale aí para os nossos espectadores aí, que é a Recorre Multas. Bira Santana, um enorme prazer estar aqui hoje. É mais um dia de trabalho, né, de dedicação, de empenho, colocando o cidadão de Minas Gerais, cidadão mineiro, a par dos seus direitos no trânsito, nas abordagens, o que pode, o que não pode. Também ficar sabendo um pouco além do que é o direito de trânsito, o que é o recurso de multa, qual é a nossa área de atuação, o que ele pode ou não fazer no dia a dia com sua motocicleta, com seu veículo. Bacana. E para quem quiser já lá buscar quem quer Recorre Multas, você pode falar aí o endereço? @Recorre Multas, nós estamos lá no Instagram, dando dicas sobre direito de trânsito todos os dias. Olha, gente, eu já assisti vários vídeos dele, por isso que eu chamei, entrei em contato com ele e realmente vá lá, assista, que vocês vão ter aí um conhecimento muito importante realmente do que pode, o que não pode. E aí nós já vamos entrar na nossa primeira pergunta. O que é o direito no trânsito, o direito de trânsito, para as pessoas que ainda não sabem? Mas como que é? É uma modalidade do direito? É uma área exclusiva do direito, não tem nas áreas clássicas, né, da faculdade, então é pouco conhecido pela população. Todo mundo acha que o direito de trânsito se limita a recursos de multa. Uhum. Tem essa limitação, crença da população em relação a isso, mas o direito de trânsito ele vai muito além de um recurso de multa. Ele pode salvar uma carteira de habilitação de uma pessoa que precisa da carteira para trabalhar, de um motorista que precisa exercer ali o seu mistério no dia a dia, levar comida para a mesa, às vezes uma isenção de algum imposto que está incidindo ali no veículo de forma demasiado injusta. Ele é um direito muito amplo, que é pouco divulgado hoje em dia e pouco explorado também pelos advogados. Essa baixa divulgação também é proposital do Estado, para as pessoas não recorrerem e perderem e pagar mais para o Estado? Olha, o Estado com E maiúsculo, ele quer sempre arrecadar mais. É um poço sem fundo de arrecadação de dinheiro e de impostos, né? Então, pessoas com maior número de conhecimento, sabendo do seu direito, elas vão questionar mais o direito e vão brigar mais para saber aonde está indo aquele dinheiro. Qual que é a destinação, às vezes, de um IPVA? Qual é a destinação no pagamento de multas? Então, a população com menos conhecimento é que o Estado quer. Aham. Porque aí vai ter um caminhão de dinheiro chegando, né? A farra. Pois é. E aí, gente, isso é muito interessante a gente ficar atentos. Quando você não tem conhecimento, aí você não sabe também que você pode procurar alguém que tem conhecimento, você vai perder dinheiro, né? Você vai perder um monte de direitos aí que você tem. Então é importante mesmo as pessoas ficarem atentos. Tem aí, eu recebi uma multa, mas será que ela está certa? Porque também tem aquele pensamento, né? O brasileiro é mal educado no trânsito, então por isso que tem muita multa. É isso mesmo, doutor, que você tem visto aí nessas inúmeras multas que o senhor tem cancelado? Em relação a isso, um ponto muito importante, Bira, essa pergunta é muito pertinente, por quê? Para elaborar um recurso de multa, você não precisa de um advogado. Uhum. Mas, da mesma forma, para construir uma casa, você não precisa de um pedreiro. Para extrair um dente, não precisa obrigatoriamente de um dentista. Mas, com auxílio desses profissionais, você vai ter um resultado melhor, um resultado almejado, busca ali pelo Estado, um objetivo que você vai ter, que no caso é o cancelamento de uma multa de trânsito. E hoje em dia, com inúmeros guardas, agentes de trânsito, aplicando multas, esse conhecimento técnico deles, eles ficam aquém do que a lei determina, né? O policial ele tem que cumprir a lei também na hora de multar. Não é só, olha, você está errado, eu vou te aplicar a multa. Se você tem que cumprir a lei, o policial também tem que cumprir. Então, ele tem que seguir diversos requisitos legais que a lei determina para que a multa tenha validade legal.
Bom, vamos entrar neste assunto já, emenda numa pergunta. Qual é a forma, digamos assim, mais correta do ponto de vista do direito? Porque você falou muito bem, doutor Júnior, que tem regras também para todos os cidadãos e para o policial não foge à regra. Sim. E qual que é a forma correta à luz do direito para as abordagens policiais? Olha, a abordagem policial é um tema muito amplo. Ele não se limita tão somente ao direito de trânsito. Ele se aplica ao processo penal, Constituição Federal, Código Penal, que é o quê? Hoje em dia nós temos nas abordagens policiais aquela chamada abordagem de rotina. Uhum. O policial encosta a arma no cidadão ali que está de moto, encosta na parede aí, que eu vou te revistar. E aí, às vezes, esse cidadão, querendo questionar o policial em relação a essa abordagem, pergunta, mas qual é o motivo da abordagem? Estou indo trabalhar, sou trabalhador? Por que você está me abordando? Aí o policial vai questionar, eu também estou trabalhando e aqui é uma abordagem de rotina. Uhum. Mas não existe abordagem de rotina. Porque a abordagem policial, uma busca pessoal, uma busca veicular, ela tem que ser baseada em uma fundada suspeita que aquela pessoa a ser abordada, ou aquele veículo a ser abordado, ele seja na posse de objetos ilícitos, algum documento ou alguma prática criminosa. Uhum. É simplesmente a abordagem de rotina, põe a mão na cabeça que eu vou te abordar. Porque não é assim que eles agem na Zona Sul, né? Não. Eles fazem isso só com os motociclista que está carregando ali uma bag ali do iFood, da 99, trabalhando no dia a dia. Não quero dizer que as pessoas, às vezes, criminosos, se vestem de entregadores para cometer crimes, não é isso. Mas a lei determina algumas situações e o policial tem que cumprir essas recomendações. Essas regras. Bom, quando ele não cumpre essas regras, é o motivo de tantos cancelamentos de multas? Olha, quando o policial ele não segue o devido processo legal, que ele aplica multas indevidas, multas injustas ou multas duplicadas, gera o cancelamento, porque a lei tem alguns requisitos. Um dos requisitos da lei é um princípio chamado bis in idem, que é a vedação da dupla punição por um só fato. Às vezes um policial militar, ele pega um rapaz ali praticando um malabarismo, ele vai e aplica 15 multas naquele rapaz, por conta de uma só conduta. Aí ele aplica 4 multas de grau, uma multa de desobediência, uma multa de contramão, mas o código veda isso. Ninguém pode ser punido 2 ou mais vezes pelo mesmo motivo. E aí quando nós elaboramos aquele recurso, tem aquele tanto de cancelamento, e a pessoa pensa, olha, eu realmente pratiquei essa multa e gerou cancelamento. Por quê? Porque o policial, o agente de trânsito, o guarda municipal, ele não preencheu os requisitos legais que a lei determina. E aí é onde nosso trabalho entra, né? Sim, e aí é importante, porque senão a pessoa teria que pagar aí, sei lá, 2, 3, 4 mil reais de multas, né? Ou mais. Ou mais, né? Recentemente, teve alguns casos em Minas Gerais que eu peguei pessoas com uma moto avaliada em 10 mil reais, com 20, 30 mil reais de multa. Que absurdo. Teve um influenciador digital aqui de Belo Horizonte, uma situação que ele estava em Ipatinga, tinha um evento esportivo nessa data em Ipatinga, e esse influenciador não estava praticando grau. Mas algumas pessoas naquela avenida estavam ali praticando malabarismo e tinha um policial em frente a uma viatura visualizando aquelas motos, mas sem fazer nenhum tipo de autuação ou abordagem naquelas motos. Esse influenciador filmou o policial e falou, olha só, tem um policial aqui de enfeite, tanto de pessoas aqui dando um grau, e ele só olhando. O policial, então, ele pegou a placa desse rapaz, que teria feito esse vídeo, e aplicou 10 multas, que cada multa custa 3 mil reais nele. Que isso? A moto dele era avaliada em 29 mil reais, e ele teve 30 mil reais de multa em um só fato. Entrega a moto pro Estado e vai embora. Mas nesse caso ele me procurou e eu consegui cancelar as 10 multas para ele. Que ótimo. Foram multas que a gente comprovou que eram multas ilegais, tinham filmagens, que a gente tirou print das filmagens, conseguimos juntar nos recursos e, consequentemente, anular as multas aplicadas justamente. Mas aí, assim, além de ser errado essas aplicações de multas, tem um abuso aí de autoridade, né? Totalmente, assim, descabido. Tinha que ter uma punição mais exemplar para esse tipo de policial, porque o policial está vendo
que a pessoa não está cometendo aquela infração e ele acaba aplicando a multa de sacanagem ao seu meu prazer. Sim. Que ele, olha, o cara me filmou, não gostei que ele me filmou, vou aplicar a multa nele aqui para ele perder a moto. É assim que eles pensam, assim, olha, eu vou... não é todo mundo, tá? Não é todos os policiais. Isso é a minoria, tá? A minoria. A minoria, eu não gosto nem de chamar de policial, eu falo integrante da Polícia Militar, que temporariamente, em um curto lapso temporal, vai sair fora da polícia. Sim. Porque isso acaba queimando o filme da corporação, da farda Tiradentes, que é uma farda muito honrosa. Sim, sim. Eu falo assim, eu já entrevistei aqui, nós estamos entrevistando há pouco tempo aqui o coronel, né, o Júlio César, um grande policial, e assim, a gente sabe que não é todo mundo, a maior parte são feitos de homens e mulheres íntegros, que trabalham realmente zelando pela justiça, são exemplares. Agora, já falou aí do grau. O grau é tipo aí alguns tem como a multa do momento. Isso. O grau é um crime ou não? Essa é a polêmica do século, né? Todo mundo que anda de moto vai parar agora onde está e vai assistir esse momento desse vídeo. Por quê? A polícia, alguns policiais, esses policiais que gostam, né, de aplicar essas multas de trânsito, eles veem um rapaz ali, um jovem, que quem dá grau é o perfil do rapaz mais jovem, de 18 a 30 anos de idade ali. Quando ele vê esse rapaz praticando ali o malabarismo, que é empinar a roda dianteira da moto, ele aborda esse jovem, mesmo sem resistência dele, ele acaba fazendo a prisão por infração de trânsito. E é muito bom a gente ressaltar esse ponto. A infração do grau, que é o artigo 244, ela não configura crime. Não configura crime. Existe crime de malabarismo. Isso está no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro. A multa do artigo 244, que é o grau, levantar a roda dianteira da moto, ela não é crime, não configura crime de forma alguma. Há algumas situações que são situações mais peculiares. Mas se ele atropelar uma criança, se ele atropelar uma pessoa que esteja passando na rua, o crime vai ser de lesão corporal, vai ser de homicídio, vai ser do resultado naturalístico que causou aquela conduta. Aí, estendendo essa questão dessa pergunta, você dirigir acima da velocidade máxima não configura crime. Não é crime. E se você dirigindo acima da velocidade, atropelar uma criança, atropelar uma pessoa idosa, o crime é de lesão corporal ou de homicídio, a conduta do resultado, não a conduta anterior, que no caso é a velocidade ou a questão do grau. Então, repito, grau não é crime. Seria então só uma multa mesmo? Mera infração de trânsito que custa R$290. Então não poderia... E suspende a CNH. Sim. Isso. Não poderia então levar ninguém preso, como tem feito. E aí tem duas situações. Muitos policiais, às vezes, vê um jovem ali fazendo o grau na moto, e aí, às vezes, ou por sacanagem mesmo, ou por falta de conhecimento na lei, eles aplicam a multa de manobra perigosa. Entendi. A manobra perigosa é o quê? É você pegar um veículo e fazer um zerinho, fazer o drift, com frenagem, deslizamento de pneus. Quando uma moto ela é acelerada e a embreagem é solta de forma rápida, automaticamente ela sobe a roda dianteira. Eu sei porque eu ando de moto também. Então, o carro, ele pratica o drift, pratica manobra perigosa. A moto não. E aí o policial viu um rapaz ali praticando grau, falou, vou dar multa nele de manobra. Uns por sacanagem e outros por desconhecimento na legislação. Dica que o senhor pode dar aí para os nossos amigos que podem estar assistindo agora, que gostam aí de levantar a roda dianteira, no momento da abordagem, ser mais tranquilo, é claro, respeitar ali o policial, mas ele fala o quê para o policial? Fala, não, é uma multa? É tentar argumentar com o maior respeito possível com o policial que está nas ruas ali, né, combatendo a criminalidade. Não correr, isso é muito importante, porque às vezes ele pode colocar em risco a vida dele, a vida de outras pessoas. E às vezes é uma multa de trânsito que ele vai receber, ele pode correr atrás daquele direito dele. E, às vezes, uma fuga pode custar muito mais caro. E aí a questão da fuga, aí sim configura crime. Que é o crime de você fugir de uma abordagem policial, de uma ordem emanada, e aí ele vai ser conduzido para delegacia. Então, ele deu grau. A viatura mandou parar, conversa,
Olha, eu vi o podcast do Bira Santana, ele estava com o Dr. Júnior falou lá. Essa conduta que eu tive é uma infração de grau, não manual perigosa, tenta dialogar e mostrar para o policial aquela situação. Se porventura deu ruim ali, ele está com manual perigosa, corre atrás dos seus direitos. Sim. Entra com recurso, vai sair muito mais barato para você do que correr da viatura policial. Sim, e isso é muito importante. Não corram, gente. Porque além de você colocar a vida de outras pessoas, você também coloca a sua em risco, né? E o policial acaba achando que a pessoa correu, ela tá com uma arma, tá foragida da justiça. Sim. Acaba acreditando que aquela situação é muito mais grave do que realmente é. E traz também a questão do calor do momento, né? O cara correu, o policial ficou puto na hora que ele correu e aí vai querer aplicar várias multas pela raiva, né? De ter que ligar a viatura e sair atrás daquele rapaz aí que cometeu uma infração de trânsito. E também o policial também, de certa forma, dependendo do tipo de perseguição, ele também está se colocando em risco. Totalmente. Então, aí você falou tudo aí, Júnior, tá? Aí esquenta o nervo de todo mundo. E o policial, sim, o policial ele é a ponta da lança do Estado. Sim. Ele o confronto ali de frente está nas mãos dele. Então, assim, tem muita coisa séria que o Estado coloca ele para resolver nas ruas. Então, é uma coisa que pode ser resolvida no mero diálogo. Acaba se tratando uma questão muito séria. E aí, às vezes, até mais grave, né? Às vezes um acidente com a viatura policial. Sim. É igual eu sou de Venda Nova. Recentemente teve um acidente lá, onde o policial de Santa Luzia, ele correndo atrás de uma pessoa, não sei quem é essa pessoa, ele acabou vindo a óbito. Então, assim, é muito triste ver jovens ali que tem um sonho de ser policial, faz um concurso público para isso e acaba se perdendo a vida, né? Trabalhando. É triste. Um vereador lá de Betim, que é até amigo da gente, que é o Kenin, perdeu um irmão porque um motociclista em fuga entrou na contramão e bateu de frente com o irmão dele. Nossa, então, é triste. É triste. Então, assim, realmente, gente, não fuja. Não vale Agora, a pena. Já que tem aí do grau, nós temos uma polêmica no ar, que é de uma pessoa que, digamos assim, com a gente tem até uma certa polêmica em comum, que é o Capitão Veloso, que ele se intitula aí o Caçador de Graus, né? De graus. E aí, essa é uma conduta interessante, porque a gente vê ele postando altos vídeos. Aqui, se eu ver um adesivo 244, eu já vou atrás. Olha, eu não consigo acreditar, Bira, que uma pessoa faça concurso público, faça um curso de Direito de 5 anos, que ele foi aprovado na Polícia Militar como CFO, com certeza. Sim. Por ser um jovem já como capitão da polícia. Então, eu não consigo visualizar pessoa que formou em Direito, fez 5 anos de faculdade, fez concurso público, às vezes tem um sonho de ser policial de criança e querer prender pessoas que cometem infrações de trânsito. Eu acho que o policial militar tem que prender pessoas que estão ali transgredindo a norma penal. E assim, a cidade de Betim melhorou muito a questão de segurança pública, tem melhorado muito. E qual que é a visibilidade que dá você prender um foragido da justiça? Quase nenhuma. Agora, quando você estampa no seu perfil da rede social que você prendeu um cara praticando grau, prendeu ele em flagrante delito, prendeu ele porque ele cometeu uma infração de trânsito, isso cria uma visibilidade muito grande na sua rede social. Então, a gente vê hoje em dia muitos policiais, não só o Capitão Veloso, mas diversos policiais usando a farda Tiradentes como forma de promoção pessoal. Já me adianto, eu vejo isso mais como uma forma de ser uma promoção para sair candidato futuramente do que um próprio trabalho para a sociedade no trabalho de policial militar. Porque o certo era promover a farda e não as pessoas que estão dentro da farda, né? Exatamente. E aí... Então, assim, tem até policiais militares hoje em dia na corporação que fazem tráfico pago para promoção. Tá melhor do que a gente, hein? Para promoção pessoal, para ganhar mais visibilidade na internet. Então, qual que é o intuito de um policial militar, que é um funcionário público, de ganhar mais visibilidade na internet, que não seja para uma promoção pessoal ou para sair candidato a um cargo público futuramente. E o grau, infelizmente, a apreensão de veículos hoje em dia, no modo geral, no grau, no pneu careca, nas questões que são
discutidas hoje em dia na rede social, com maior número, né, de engajamento, ela traz visibilidade de perfil. Então, eu vejo uma forma aí de ter uma promoção dessas pessoas com o intuito de ter um engajamento nessas apreensões, às vezes, muitas vezes, ilegais. Assim, eu tenho fico sempre assim, pensando. Tem a câmera, né, corporal da polícia, e eu acho que eles não usam essas imagens, eles usam a imagem que eles fazem do aparelho do celular dele. Eu fico pensando, a pessoa, vai vir um carro ali agora, vou ligar meu celular e vou fazer uma imagem. É estranho, não é? Isso está fora de todos os manuais aí da polícia, né? Em relação a isso, a abordagem policial é um momento ali de estresse dos dois lados, de quem está abordando e de quem é abordado. Às vezes ali a pessoa está armada, e qual que é a segurança que você vai ter, às vezes, de poder sacar uma arma e defender um colega de farda quando você está com o telefone na mão gravando uma abordagem policial? Então, eu acho que essa questão de proibição do uso do telefone, de uso de uma promoção pessoal, vai muito além de uma questão de medo, às vezes, do Estado, de ter aquele policial concorrendo no cargo público. O Estado, com E maiúsculo, ele teme muito mais pela vida daquele policial que está combatendo a criminalidade no dia a dia, do que a própria promoção pessoal daquele policial ali que está filmando uma abordagem. Nós estamos agora tendo a safra de policiais blogueiros, né? Tá difícil, viu? Os blogueirinhos da polícia. Eu recebi um comentário esses dias na rede social, eu até achei muito engraçado. Um rapaz comentou no meu vídeo assim: deu a impressão que todos os policiais viraram agente de trânsito. É verdade. Eu tenho essa Também percepção, porque todo policial que eu vejo na rede social, com perfil grande, com engajamento, ele faz apreensões de veículo e nada mais. Sim. E aí, nesse sentido, teve uma denúncia do Sargento Rodrigues, que é deputado estadual aqui em Minas Gerais e faz parte, né, do quadro da Farda Tiradentes, e ele denuncia a corporação da Polícia Militar por excesso de multas e remoções de veículos. Então, assim, não é uma coisa que a gente não é um caso isolado que a gente vê de 2 policiais, é uma fatia desses policiais que estão utilizando desse tipo de multa, né, para fazer uma arrecadação para o Estado. E a denúncia do Sargento Rodrigues vai no sentido de que quanto mais veículos removidos ou quanto mais infrações que são aplicadas, maiores benefícios pessoais você vai ter. Você tem 2 pontos por cada veículo removido. Pontuação por veículo. Isso. Você tem 0,25 por cada infração aplicada. E você tem 10 pontos para cada foragido apreendido. Para cada foragido da justiça que você prende, né, no seu plantão, são 10 pontos. O que é mais fácil? Prender 5 veículos ou prender um bandido foragido? 5 veículos. Exatamente. Isso, então, um monte de veículos. Então, assim, a pontuação, ela fica exacerbada isso, não tem risco. A pontuação ela chega a ser exacerbada no número de veículos apreendidos e o policial consegue folga, consegue benefícios pessoais. E a denúncia do Sargento Rodrigues vai nesse sentido, de evitar punições demasiadas injustas do contribuinte, do cidadão. E assim, isso é notório, porque se você anda pelas ruas, quem dirige, você vê diversas blitz verificando ali placa de veículos, para ver o IPVA, ver qualquer tipo de situação para multa relacionada ao veículo, mas não para realmente buscar ali arma, droga. Poucas blitz que eu vejo desse contexto. Ô Bira, ou nenhuma até hoje. Se fosse para realmente prender criminoso, e eu não sou que nenhum especialista em segurança pública, longe disso, mas se fosse realmente para prender criminoso, a blitz não seria no horário de 8, 9 horas da manhã, que é o horário que o trabalhador está indo para o trabalho, e não seria entre 5 e 7 horas da noite, no momento que ele está voltando do trabalho. Sim. A blitz seria em locais estratégicos, onde criminosos passariam para ter ali uma busca pessoal, uma busca veicular em cima de pessoas suspeitas de cometimento de crime ou pessoas foragidas da lei. Essa blitz, nesses horários estratégicos, são tão somente para prender moto de trabalhador, carro de trabalhador. A maioria prendendo as motos dos meninos que estão fazendo as entregas. Isso. Então, assim, a cada 100 veículos abordados, 90 são motocicletas. 90. Então, assim, é uma caça. Antigamente era caça às bruxas, né? Hoje em dia é caça aos motoboys. Bom, tem uma abordagem que aí a gente tem
não só a multa do veículo que é abordado, ele vai ser encaminhado para o pátio, e aí tem reboque, tem as diárias do pátio, tem um monte de coisa. Quer dizer, a cadeia envolvendo todo esse processo fica caro para o condutor, né? A cadeia para arrecadar dinheiro para o Estado, né, Bira? A Blitz ali fez 20 apreensões de motocicleta. As 20 são colocadas no mesmo guincho. E aí, quando esse motociclista vai tirar a moto do pátio, você acha que vai dividir, fracionar 10, 20 motos pro reboque? Não. Todo mundo vai pagar R$200. Ou seja, o reboque ele custou R$2.000, R$4.000. Vai ser um roubo. É roubo, pois é. E além do mais, o pátio onde essas motos, os carros são levados, eles não funcionam sábado e domingo. Não. Nem feriado, mas a cobrança chega. Cobram sábado, cobram domingo, cobram feriado, mas se o veículo for preso no sábado ou domingo, você não consegue tirar. Isso eu acho um absurdo, porque em Buenos Aires você consegue tirar seu carro até de madrugada, e eles funcionam 24 horas. E o mais você engraçado pagou, disso, você tira. Sim. Tem um delegado de São Paulo, se não me engano, é delegado Palundo. Palundo, eu acompanho ele. Eu não sei se ele é vereador, se ele é deputado. Acho que ele é deputado. Isso. Ele tem essa briga. Tem, eu acho ferrenha contra o Estado em relação a isso. E assim, aproveitando aí o Cleitinho, aproveitando o delegado Palundo, tem brigas contra o Estado em relação a isso, deveria ter uma lei que proíbe o pátio de cobrar um valor de diária sem funcionamento. Sim. Porque se você está cobrando algo que não está funcionando, chega a ser absurdo. Então, assim, o Estado arrecada sem poder trabalhar, sem fazer nada. E colocou aquele tanto de moto lá, que às vezes a apreensão da motocicleta de um rapaz, por exemplo, é presa por conta de um pneu careca, de um trinco no retrovisor, às vezes até uma apreensão ilegal, que é feita por conta de um bem ali que está deteriorado em R$100, que a pessoa não conseguiu pagar R$100, mas na Blitz, esses R$100 vira 200 de reboque, mais R$40 de diária, mas tributo, o cara não consegue mais tirar a moto dele, que é somente trabalho, ele perde o bem dele. Perde o instrumento de trabalho dele. É triste. Eu acho que, bom, para os políticos que estão aí agora, o ano eleitoral, o ano que vem, é uma bandeira interessante, rediscutir essa indústria aí do pátio, não funcionar no final de semana, não liberar à noite, ou seja, hoje nós estamos na era de Pix, paguei, o Estado baixa uma DAF lá, eu paguei, eu posso ir lá tirar o meu veículo qualquer hora? Deveria ser assim? Hoje a gente já tem isso com o IPVA, né? Com o IPVA. Então, é proibido hoje em dia prender veículo por conta de IPVA. Sim. IPVA está atrasado, você consegue pagar no Pix na hora. Isso. Desde que não tenha multas de outros estados e que o veículo não tenha RICAL, que é um RICAL, um problema da concessionária. Desde que o veículo não tenha essas duas situações excepcionais, ele consegue pagar e ser liberado na hora na Blitz. Mas, e se tiver, por exemplo, com um pneu careca, que aí o veículo não pode continuar circulando, porque ele não oferece segurança, né, para a circulação, o veículo vai ser removido. E se for sábado? Se for domingo? Vai ter 2, 3 cobranças de diárias sem funcionamento daquele local. Feriado prolongado. Então, essa é uma pauta importante, principalmente para deputado federal, que além de uma lei federal em relação a isso, para proibir reboque no Brasil inteiro. Com certeza. Para proibir pátio no Brasil inteiro. De cobrar sem funcionar. Aí eles vão colocar funcionário lá, no sábado e domingo. Tem que gastar. Quer ganhar, mas vai ter que gastar. Vai ter que gastar. E vai ter gerar emprego. Isso, exatamente. Acho ótimo. Bom, dica aí, viu? Você que é deputado aí, tá candidato, fica aí essa dica aí, ó, já pode procurar aqui o Júnior aqui, que ele vai fazer essa lei para você, hein? Claro que colocando ele lá como seu chefe de gabinete. Bom, temos uma indústria da multa aqui na nossa região metropolitana. A gente conversando um dia deixa, você me falou de um valor que depois você me falou isso agora não é no ano, é mensal. Eu fiquei assustado. Ô Bira, a multa virou negócio a nível nacional. O governo viu que ele consegue arrecadar muito sem gastar praticamente nada, com a mão de obra que ele já tem. Ou seja, o governo, o Estado, ele usa, às vezes, um agente de trânsito ali, que deveria estar combatendo a criminalidade, para prender veículos e para aplicar multa de trânsito. E tem um número assustador, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, que em 2015 teve uma arrecadação mensal de 5 milhões com multa. 5 milhões. Mensal.
E esse número no final do ano de 2015, ele foi para 79 milhões de reais com arrecadação só com multas de trânsito da Prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, infrações de radar dentro de Belo Horizonte, estacionamento irregular, só isso. Só fora a multa do Detran. No. Fora a multa da Polícia Militar que vai para o Detran. Muito dinheiro. Mas esse número ele fica mais assustador ainda quando a gente pensa em 2023, que teve uma arrecadação de 100 milhões superior ao ano de 2023. Que isso? O ano de 2023 teve 179 milhões com arrecadação de multas de trânsito em Belo Horizonte. Só multas de radar, estacionamento irregular, só multas que competem à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, ou seja, o Álvaro Damião está colocando muito dinheiro no bolso da Prefeitura. E qual é o retorno que o morador de BH tem em relação à mobilidade urbana? Sim. Ano passado, o BH foi eleito o 5º pior trânsito do mundo. Do mundo. Aí você pensa, Índia, São Paulo, Paquistão. Você pensa, pô, será que a Índia está atrás ou na frente de BH? Porque BH é o 5º pior do mundo. É assustador. Com a arrecadação que tem. Meu Deus. Tinha que mudar alguma coisa. Sim, esse dinheiro tinha que reverter para melhorias. Tinha para melhorias em saúde, mobilidade urbana. Então, assim, BH... Eu falo Minas Gerais inteiro, mas BH mais específico. O trânsito em BH está caótico. Está caótico. Tem que pensar em uma situação para ontem lá. Sim. Vamos colocar lá, um rodízio de placa seria uma saída, talvez, porque às vezes a gente vê que obra gasta muito, é muito tempo e nem sempre o próximo prefeito vai querer levar aquela obra em frente. E o resultado então, assim, nem sempre é... Exatamente, nem sempre é esperado. Então, ou seja, vai ter um investimento muito alto em obra, licitação. Então, assim, a saída mais rápida, acredito, pode ser o rodízio. Bacana. Rodízio de placa, para quem não trabalha com veículo. Para quem trabalha com veículo, continuar. Para quem exerce atividade remunerada, tem que continuar no dia a dia trabalhando. Sim. O cara está ali. Mas quem às vezes usa o veículo para se locomover ao trabalho, tinha que ter um rodízio em alguns locais específicos. Aí vai trocando, vai pegando carona. Isso. Outra coisa, eu vi que o prefeito anunciou, assim, falando até, assim, achando que uma coisa incrível, realmente é interessante. Vai comprar uns carros com umas câmeras que vão passar e já vão ver quem são os veículos que não estão pagando ali o estacionamento rotativo. Aí já vai gerar multa. Bacana, eu acho mais fácil até de controlar o estacionamento e tal. Mas e aí? Para fazer multa, tem investimento num carro com câmera. Mas para proteger o carro ali na rua, não, né? Que você para o carro, você não sabe se você vai voltar, vai achar o carro ali. E será que a preocupação do prefeito é realmente a melhoria da cidade? Ou a preocupação dele é arrecadar dinheiro? Só arrecadar. Porque a gente vê que várias questões precisam de investimento, saúde, segurança pública, educação. E por que não tem investimento nisso, tem investimento em multa? Porque isso traz um retorno rápido. Para o cofre da prefeitura. Sem dúvida. E se realmente o prefeito Álvaro Damião estivesse preocupado com a melhoria da cidade, ele não estaria investindo em radares igual ele está no anel rodoviário. Municipalizou o anel rodoviário e colocou multa em todo o trecho que ele municipalizou. E será que radar é a saída para a segurança viária? Será que só isso resolve? Ou ele está visando o dinheiro? Porque se uma carreta perder o freio, ela não vai estar nem aí para o seu radar. Pois é. Não vai ser o radar que vai parar essa carreta. O anel rodoviário é um problema antigo. Entra o governo, sai o governo e não consegue resolver esse problema do anel rodoviário. Assim como algumas avenidas de BH, Tereza Cristina, Vilarinho, problemas com enchentes. Que entra a obra, sai a obra e não resolve o problema. Então, assim, será que o radar mesmo é a única saída? Pois é, aí nós estamos entrando numa pauta de política e eu quero entrar nela, mas eu tenho uma última pergunta ainda do trânsito, que na realidade é numa situação que vivencia com uma colega de trabalho, é o caso de pais e pais, né, e mães, pais em geral, de filhos autistas que têm ali aquele direito de não pagar IPVA do carro, tem essas isenções. E ela não conseguiu, porque alegaram para ela, lá no órgão de trânsito, que ela tem que colocar o carro no nome do filho. O filho tem 4 anos. E aí, doutor? Cabível, né? Porque o direito é realmente da pessoa que tem aquela deficiência, aquela limitação, que no caso
o espectro do autismo, mas esse direito ele passa para a mãe, porque é uma criança que depende da mãe necessariamente, é um menor. Então o menor depende da mãe para que ela colha os usufrutos daquele direito. Se ele tem aquele direito a uma isenção de um IPVA, a uma economia ali, um percentual num veículo 0 km, a mãe dele, ela tem um direito estendido à criança. E se ela tentou no meio administrativo, esse direito foi negado a ela, ela pode e deve judicializar essa demanda por meio de mandado de segurança. Então já vou falar com ela e para outras mães e pais que estão nessa situação. Tá aí a explicação, né, do doutor Júnior. Mas aí, doutor, é triste o pai, a mãe ainda ter que judicializar um direito para ela. É péssimo, né? Porque é um direito já consolidado, previsto na norma, e ela buscar um órgão público, buscar ali um órgão fiscalizador, pleiteando aquele direito ser negado. Sim. Dói no coração de uma mãe e de um pai ter aquele direito, que ela sabe que ela tem aquele direito, e o direito ser negado. Então, assim, corram atrás dos direitos, porque nem sempre a gente pode esperar uma resposta de um órgão, uma resposta que seja correta. E aí o juiz, por meio do mandado de segurança, que é um direito líquido e certo, ele vai mandar e vai determinar que aquele órgão cumpra a determinação judicial. Bacana. Que é a famosa frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo, verdade. Bom, a gente já está indo falar aqui um pouquinho de política, e aí tem uma perguntinha. Com toda a sua experiência, com todo esse trabalho sendo feito em defesa do direito dos motoristas na nossa cidade, do nosso estado, porque o senhor atende pessoas do estado todo, fica aquela situação, assim, aquela pergunta: vem candidato? Olha, Bira, é uma coisa que todos os meus familiares, desde criança, eu sempre fui muito didático, sempre gostei de conversar, de dialogar, de saber o que as pessoas pensam, quais são as dores daquelas pessoas em relação à economia, à saúde, a emprego, a renda, se está legal, a saber as dores, né, da população. E esse foi um dos meus motivos que eu ingressei na área do direito. Eu gosto de impactar a vida de pessoas e gosto de ajudar pessoas. Então, assim, hoje já tive assim, convites para fazer parte de grupos de partidos políticos, mas não é algo ainda que está amadurecido no meu coração. Apesar de saber que a política é onde muda tudo, eu vejo que ainda eu preciso de uma preparação técnica, porque se eu for ingressar na área da política, eu quero ser aquele político que não precisa da política para viver. Eu quero abrir mão de tudo que eu poderia ter com o salário, com toda a política, para realmente servir ao povo. Sim. Porque tem aquela questão, né? O poder emana do povo. Sim. E hoje em dia os eleitos, os senadores, presidente, governador, todo o político hoje, quando ele se elege, ele esquece disso. Que o povo o colocou ali e o poder emana do povo. E aí quando eles são eleitos, são reeleitos, eles esquecem todas as promessas que eles fizeram, às vezes esquecem das suas origens, das suas raízes, e rasgam todos os seus princípios. A gente, como pessoas do povo, a gente tem que pensar como o povo, falar a linguagem do povo e saber que realmente o povo precisa para a gente conseguir servir ao povo. E o político, ele tem que chegar lá sem precisar da política para viver. Ele tem que servir, sem fazer riqueza com a política. Muito bom. Uma visão que você, como cidadão e como advogado, tem do governo atual, governo Zema. O governo Zema é um governo conservador, um governo que tenta privatizar algumas empresas estaduais. Eu sou totalmente a favor da privatização de algumas empresas públicas, até porque a empresa pública ela é utilizada muito para cabide de emprego. Pessoa tenta ser eleito a troca de uma presidência em uma empresa pública. E a empresa privada, nós que somos da iniciativa privada, quando ela tem um reconhecimento, quando ela presta um bom serviço, ela consequentemente dá frutos, traz dinheiro para o bolso. Então, assim, se a empresa está trazendo retorno financeiro, é uma empresa legal. Eu vou te dar exemplo da Copasa, da CEMIG. São empresas que grande maioria da população mineira são insatisfeitos com os dois. Recentemente a Copasa foi terceirizada, e que eu vejo reclamação na Copasa diariamente
É uma coisa assim, assustadora. Será que se a Copasa fosse privatizada e vendida para 20 empresários, tivesse 20 empresas fornecendo água para você podendo escolher qual empresa você iria, não seria melhor um serviço que um serviço público? Eu acho que o serviço público seria o serviço público deveria manter o serviço da segurança pública, sim, da saúde e da escola. O resto tinha que ser tudo privatizado. Eu a considero também setores estratégicos e essenciais. Eu tenho essa visão também. Agora, na área do direito, você falou aqui, Júnior, todo o poder emana do povo. Alguém tem que falar isso para o Gilmar Mendes, né? Ele e toda a corja do STF, que hoje em dia rasga a Constituição Federal, infelizmente. Sim. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, toda aquela cúpula ali que foi levada pelo PT ao STF. O Alexandre de Moraes não foi levado ao PT, mas ele se curvou ao PT pelo poder. Eles esqueceram de tudo que estudaram na faculdade, de todo o seu conhecimento no direito prático, porque o Alexandre de Moraes é um ministro muito inteligente intelectualmente, cara. Sim, que... Mas professor. Ele esquece isso, é um doutrinador excepcional e fora da curva no direito constitucional, mas que esqueceu tudo que escreveu em seus livros. Esqueceu tudo, quais são os poderes, o que cabe ao poder judiciário, que é julgar as normas que estão escritas na Constituição Federal, que é a nossa Suprema Corte. Eles usurpam o poder hoje da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, utilizam das súmulas, né, do STF, súmula vinculante, para legislar. Eles criam leis hoje em dia, e isso não é um atributo, né, de um membro, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E assim, é uma questão muito peculiar isso, porque alguns anos atrás, quando eu entrei na faculdade no ano de 2015, não tinha essa visibilidade que os ministros têm. Ministros eram pessoas da Suprema Corte com poder elevado, um certo respeito intelectual, mas que não tinham uma visibilidade igual tem hoje em dia. Essa visibilidade vem de coisas demasiadamente erradas, decisões equivocadas, arbitrárias, e assim, às vezes tem aquela discussão, né, entre a direita e a esquerda. Quando a esquerda foi penalizada lá atrás, a direita bateu palma, infelizmente. E hoje, com a direita sendo colocada no muro e sendo metralhada pelo Supremo Tribunal Federal, a esquerda bate palma. Mas a ameaça, tem um estudioso que diz sobre isso, a ameaça a um direito em qualquer lugar é uma ameaça de direito de todos. De todos. Então é muito perigoso dar o poder que as pessoas não têm, porque amanhã pode ser você, pode ser eu, pode ser um familiar nosso. O senador Randolfo, né, que é da esquerda, ele chegou, inclusive, a comentar isso, que se arrepende de não ter visto que estava dando poder demais ao STF lá atrás. Pois é, sim. Aquele próprio deputado federal, Alexandre Silveira, sim, quando ele foi preso em 2020, olha a seriedade da situação. Um deputado federal que tem imunidade na sua fala, está dentro da sua residência fazendo uma live para os seus seguidores. Ele estava trabalhando, portanto, ele dá uma opinião dele, eu posso concordar ou não com a opinião dele, mas eu tenho que conhecer o que é fórum privilegiado e o que é imunidade parlamentar. Então a Polícia Federal invade a casa dele e o prende em flagrante delito. E quem é o relator do processo dele? Alexandre de Moraes. E um crime contra a honra que eu nunca vi na minha vida ser preso. Ter um regime fechado de aplicação de pena. Então, assim, agora que ele está começando a progredir de regime para o aberto, então, assim, é assustador. E naquela época, lá em 2020... É uma ditadura isso, gente. Isso, uma ditadura de toga. De toga. Porque no STF, quem nós vamos recorrer? Sim. Não tem recurso. Foi o caso do processo agora, não estou colocando aqui, viu, gente, se estou defendendo A ou B, mas a gente tem uma análise. Eu vi uma análise sendo feita do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os crimes que ele teria cometido dia 8 de janeiro. Ele já não era mais presidente. Exatamente. Então ele tinha que ter começado não no juiz de primeira instância. Então, assim, por aí você já vê que já tem alguma coisa muito estranha. Assim como foi o Lula. Sim. O Lula foi julgado por um juiz de primeira instância, que era o juiz Sérgio Moro. Não era um poder. Juiz federal. Por que
o Bolsonaro vai ser julgado pelo STF, sendo que ele era um ex-presidente, assim como o Lula, sim, na época era ex-presidente. Sim. Então, um raciocínio lógico em relação a isso tem que ser feito. Sim. Tem que ser feito. Então, é muito perigoso dar tanto poder que não está previsto na lei para pessoas que vão usurpar de todo o ordenamento jurídico para trazer para si um poder muito além do que ele já tem. E aí é importante entendermos, gente, que neste caso tem o direito, ele é técnico, então ele tem que ser respeitado, tem certas normas. Porque a gente fica defendendo, está certo, não está certo, porque assim, se prender o político que eu não gosto, está certo. Isso. Se prender o político que eu gosto, está errado. E a gente tem que parar, né? A gente tem que refletir. Mas, infelizmente, nós estamos no tempo que o penso, logo existo, acabou. Agora, assim, eu acredito, isto existe, né? As pessoas não estão pensando mais. Gente. Exatamente. Assim, igual você falou, Bira, é muito importante isso. Lado A e lado B. A gente tem que parar de ter o político de estimação. Sim. Tem gente que defende tanto o Bolsonaro, tanto o Lula, com unhas e dentes. Independente da escolha que ele fez ou da questão que ele omitiu uma situação. Então, assim, é importante a gente prezar, primeiro, pela legalidade, pelo devido processo legal e de saber o que está escrito, o que pode e o que não pode. Tudo tem uma limitação. E a parte mais importante disso tudo é o quê? O Poder Executivo, Legislativo e Judiciário foram criados em Brasília para ter harmonia entre si. E para ser harmônicos, eles precisam de uma coerência no seu mistério, cada um exercendo a fatia do bolo que lhes cabe. E trazendo tudo para Brasília, concentrou-se e trouxe uma via de mão dupla, que é o quê? O Judiciário almoça com o Legislativo, que almoça com o Executivo, e tem aquela questão de... Aí vai misturando tudo. Exatamente, aí mistura tudo. Bom, gente, este papo é bom demais, mas nós vamos ter que marcar um outro, porque senão vai ficar muito extenso, tá bom? Então, eu quero que o senhor faça as suas considerações finais para a gente agradecer o público e finalizarmos aqui a nossa entrevista. Ô, Bira, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, foi ótimo a gente trocar essa prosa aqui na noite de quinta-feira, agradecer a todo mundo que está assistindo, né, a nós nesse canal maravilhoso, que você realmente não tem medo do que falar, isso é importante. Precisamos de pessoas corajosas assim como você para expor ideias. E a democracia é isso, é trocar uma ideia, saber e respeitar o que a outra pessoa pensa. Muito obrigado, até breve. Opa, eu agradeço. Que tá vindo de uma pessoa que também tem coragem demais de falar o que pensa, por isso que eu me identifiquei. Sou seguidor dele, viu, gente? E curto os vídeos dele. E muito obrigado. E já fica o convite para uma próxima, tá bom? Sim, com certeza. Aí nós vamos falar do novo, da mudança no Código de Trânsito, essas coisas. Sim, vamos deixar, tá bom? Fechou. Gente, muito obrigado. Quero agradecer a vocês que estão assistindo. Compartilhem, curtem. Compartilhe aí, porque quanto mais vocês estiverem compartilhando, isso vai incentivar mais o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.